Graças e paz, irmãos. Estamos mais um dia perseverando na nossa campanha de leitura bíblica, 72º dia. Já estamos terminando o livro de Ruth. Hoje estaremos lendo o capítulo 3 e 4 e já estamos entrando no livro de 1 Samuel. Então é uma vitória muito grande estarmos perseverando, temos ouvido das pessoas, elas estão animadas com isso. Então vamos pedir a Deus ajuda para que nós possamos chegar no fim do ano, lendo a Bíblia inteira em um ano, e a partir do ano que vem voltamos à nossa investida com duas campanhas paralelas. Já estamos pensando uma leitura da Bíblia um ano e a leitura da Bíblia 2 vezes no ano. Então você vai poder escolher qual é o plano que cabe melhor para você. Então hoje vamos ler capítulo 3 e 4 de Ruth e capítulo 1 de 1 Samuel. E disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois, não é Boaz, com cujas moças estivesse da nossa parentela? Eis que essa noite pardejará a cevada na eira. Levanta-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce a eira. Porém, não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que ele se deitar. Então entra e descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse: tudo quanto me disseres farei. Então foi para a eira, e fez conforme a tudo quanto a sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de uma meda. Então veio ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. E sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu, e se voltou, e eis que uma mulher jazia aos seus pés. E disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua abra sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizestes esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum mancebo fostes, quer pobre, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto te disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém agora é muito verdade que eu sou remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está, ele te redima. Porém, se te não quiser redimir, vive o Senhor que eu te redimirei. Deita aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada aos seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse um conhecer a outro, porquanto disse: não se saiba que alguma mulher veio à eira. Disse mais: dá cá o roupão que tem sobre ti, e tem mão nele. E ela teve mão nele, e ele mediu 6 medidas de cevada, e lhas pôs em cima. Então entrou na cidade. E veio a sua sogra, a qual disse: quem és tu, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Disse mais: estas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse: não vás vazia a tua sogra. Então disse ela: sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje esse negócio. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali, e eis que o remidor que Boaz tinha falado ia passando. E disse-lhe: ó fulano, desvia-te para cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remidor: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a vendeu. E disse eu: manifestá-lo-ei em teus ouvidos, dizendo: toma diante dos teus habitantes e diante dos anciãos o meu povo. Se a hás de redimir, redime-a, e se não se houver de remidor, declara-mo para que saiba, pois outro não há senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, mulher do defunto,
para suscitar o nome do defunto sobre a sua herdade. Então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não dane a minha herdade. Redime tu a minha remissão para ti, porque eu não poderei redimir. Havia, pois, já há muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava a seu próximo, e isso era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma-a para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilom e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Rute, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do defunto sobre a sua herdade, para que o nome do defunto não seja desarraigado dentre os seus irmãos, e da porta do seu lugar, disto sois hoje testemunha. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e há-te já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Assim tomou Boaz a Rute, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma, e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho, e o pôs no seu regaço, e foi a sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Esse é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nazon, e Nazon gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. 1 Samuel capítulo 1. Houve um homem de Ramataim, de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tu, filho de Sufi Efrateu. E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Silo. E estavam ali os sacerdotes em Silo, estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Silo. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar no templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava
só se moviam os seus beiços, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram. E vieram à sua casa, a Ramá. E Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Elcana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Elcana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer em teus olhos, fica até que desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. E, havendo-o desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e 1 efa de farinha e 1 odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, a Silo, e era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor, e por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Então, terminamos a nossa leitura nessa segunda-feira, e amanhã estaremos lendo capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4 de 1 Samuel. Então, continue perseverante na oração e vamos chegar ao final do ano lendo a Bíblia inteira em um ano. Então, que Deus te abençoe nesse dia e amanhã, se Ele assim o permitir, estaremos nos encontrando mais uma vez para fazermos a nossa leitura bíblica cotidiana. Que Deus abençoe.